Fidel Castro, junto com Ho Chi Minh, são os dois grandes do mundo na segunda metade do século XX. Por quê? Porque ambos derrotaram militarmente o imperialismo estadunidense. Ho Chi Minh no Vietnã, Fidel Castro em Cuba. Claro que Ho Chi Minh, o preço foi muito alto, pois tivemos lá 2.500.000 de vietnamitas mortos. Mas em Cuba também tivemos muitos mortos. E a partir destes muitos mortos, tivemos também um bloqueio que durou mais de 50 anos. Portanto, eu diria, na segunda metade do século XX, Ho Chi Minh e Fidel Castro são os grandes estadistas do mundo. Possivelmente levaremos mais 100 anos para repetir gente da estatura de ambos. A partir da Revolução Cubana, que é feita num processo de longa duração, tanto é que o próprio Fidel Castro chegou a afirmar a Ignacio Ramonet que a Revolução Cubana começou em 10 de outubro de 1868, quando começou a Guerra dos 10 anos contra o colonialismo espanhol. Portanto, esta revolução é uma revolução que faz um divisor de águas nas relações dos Estados Unidos com a América Latina. Por quê? Porque a partir da Revolução Cubana, a América Latina se torna importante para o mundo e a partir da Revolução Cubana se começa a fazer reformas na América Latina para que não apareça outra Revolução Cubana. Começa-se então a reforma agrária, dentro de uma visão conservadora, começam os investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento para fazer a América avançar na sua economia, começa a Aliança para o Progresso, que além de uma ajuda material, é uma militarização das relações internacionais. Enfim, Fidel Castro põe o mapa da América Latina dentro das preocupações de Washington. Queiramos ou não, sejamos conservadores ou não, uma coisa é certa, a Revolução Cubana foi tão importante para a América Latina, guardada as suas ambiguidades, diz Wright Mills, quanto a francesa para a Europa. A Revolução Cubana, portanto, é a revolução que mostra para o mundo que a América Latina precisa buscar sua soberania e o seu caminho de desenvolvimento próprio. E para isso é preciso enfrentar o imperialismo estadunidense, que nos quer manter como neocolônias nesta região. Quando a gente analisa os avanços sociais em Cuba, eu recomendo que as pessoas procurem os dados da Organização das Nações Unidas, os dados da Organização dos Estados Americanos e os dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que são 3 entidades que não têm nenhuma afinidade com Cuba. E você vai ver nestas entidades como os indicadores sociais cubanos estão a nível dos países mais avançados do mundo. Por que se conseguiu isso? Porque o governo cubano, um governo que atendeu às necessidades do seu povo, fez com que a saúde, a educação e todos os outros avanços prosperassem de uma maneira tal que o povo cubano se tornou um povo super desenvolvido neste aspecto. Dou apenas um dado. O Brasil tem hoje 13 milhões de analfabetos. Cuba não tem mais nenhum analfabeto desde 1965. Isso significa o quê? Que o povo cubano é o povo mais educado da América Latina. É o povo que mais instrução tem. Tanto é que o capitalismo olha para Cuba com voracidade. Por quê? Porque vê lá um material humano que pode ser aproveitado para o capitalismo. Obviamente que Cuba é socialista. Eu diria que a primeira grande conquista cubana foi a reforma agrária. Ela se deu em 1959, na sua primeira etapa, e a segunda etapa foi em 1963. E se acabou com o latifúndio em Cuba?
Tanto é que os grandes proprietários de terra foram para Miami. E a reforma agrária foi fundamental porque devolveu a terra ao povo. E, na segunda etapa, a reforma agrária foi fundamental porque tirou o valor da terra para a venda e colocou na terra o valor social, que é a coisa mais importante que nós devemos buscar, não só na América Latina, mas no mundo. Por isso, Fidel é grande porque o seu povo foi grande. Nós não podemos colocar e endeusar Fidel. Não, Fidel se aproveitou das condições históricas porque o povo as criou. E Fidel, até na hora da morte, mostrou ao mundo de que ele não defendia o culto à personalidade como tantas vezes a imprensa mundial o criticou. Tanto é que o corpo dele não foi embalsamado a pedido dele, foi cremado e as cinzas depositadas numa urna num simples cemitério de Santiago de Cuba. Até na hora da morte, Fidel deu uma resposta aos seus detratores. E para aqueles que devem se espantar com o que eu vou dizer agora, eu diria o seguinte: Cuba é o país mais democrático da América Latina, embora tendo um partido só. Porque a democracia não reside no número de partidos que se tem, mas a democracia reside quando o poder passa para o andar de baixo e o povo passa a acreditar no próprio povo e faz a sua própria história.